Eu demorei muito para perceber isso. Não porque fosse escondido, mas porque parecia normal demais para ser questionado. Durante anos eu aceitei tudo do jeito que estava. Até o dia em que uma coisa pequena, quase insignificante, fez tudo perder o sentido. O problema não foi descobrir a verdade, foi entender que eu poderia ter percebido antes. E quando essa ficha cai, você percebe que algumas perdas não acontecem de uma vez. Elas acontecem aos poucos. É sobre isso que eu vou falar agora. Na minha família, essa perda teve um nome, e durante muito tempo fingiram que esse nome nunca existiu. Tem uma mulher na minha família que não deveria existir. Não porque ela morreu, mas porque alguém decidiu que seria mais fácil fingir que ela nunca existiu. Eu só descobri isso quando abri o cofre da minha avó. Era um cofre velho, escondido atrás de um armário que ninguém mexia fazia anos. Dentro não tinha dinheiro nem joia, só uma caixa de sapatos amarrada com uma fita azul toda desbotada. Quando desfiz o laço, bateu um negócio esquisito. Sabe quando você sente que vai ver uma coisa que não era para você ter visto? A primeira coisa foi uma foto antiga, amarelada, rasgada no meio. Alguém tinha colado as duas partes com fita adesiva, aquela fita que fica transparente com o tempo, como se tivesse tentado consertar, mas já era tarde. Na foto tinha uma mulher jovem, segurando um bebê. Ela sorria. Um sorriso calmo, sabe? Confiante. Do outro lado da foto, colado, meio torto, estava minha avó, também com uma criança no colo. Virei a foto. Dois nomes escritos, tintas diferentes. Um eu conhecia, o outro nunca tinha ouvido na vida. Foi nessa hora que caiu a ficha. Aquela mulher não tinha sido esquecida. Ela tinha sido apagada de propósito. Nos dias depois do velório da minha avó já tinha um clima estranho. Olhares tortos, silêncios que duravam um tempo demais, gente desviando o assunto sempre que eu fazia pergunta. Achei que era só o luto, mas não era. Era medo. Quando desci com a caixa na mão e perguntei quem era aquela mulher da foto, ninguém respondeu. Minha mãe fechou os olhos, meu tio ficou mudo, minha prima desviou o olhar. Aí soltaram a palavra que explicava tudo. Vergonha. Só isso. Aquela mulher tinha sido um erro tão grande que precisou ser escondida. Fotos rasgadas, cartas guardadas em segredo, todo mundo combinando de nunca mais falar nela. Nessa hora eu percebi uma coisa ainda pior. Essa história não era só sobre ela. Era sobre o que acontece quando uma família decide que reputação importa mais que gente. E eu estava prestes a descobrir até onde esse silêncio tinha ido. Depois que essa palavra foi falada, ninguém teve coragem de continuar. Vergonha. Ficou ali no ar. Todo mundo reconhecia, mas ninguém queria tocar no assunto. Eu olhava para a foto rasgada, tentando entender como uma palavra conseguiu apagar uma pessoa inteira. Não fazia sentido. E ao mesmo tempo fazia. Vergonha de quê? Eu perguntei. Meu tio levantou da mesa de supetão. A cadeira raspou no chão. Isso não é assunto seu. Aconteceu há muito tempo. Sua avó fez o que precisava ser feito. Rasgar foto? Apagar gente? Minha mãe sentou devagar, tipo, cansada demais. Min olhava para mim. Regina, você não entende como era naquela época. Essa frase me atingiu igual tapa na cara. Então explica, eu disse. Porque essa mulher existiu. Ela tá nas fotos. Ela sorri, segura um bebê e ninguém nunca me contou sobre ela. Foi aí que minha mãe falou o nome baixinho, como se ainda fosse proibido. Laura. O nome soou estranho, novo, mas ao mesmo tempo carregado. Laura era irmã da sua avó e engravidou solteira. Esperei. Nada mais. E só por isso? Perguntei. Foi só isso que fez vocês apagarem alguém? Meu tio respondeu, com raiva na voz. Nos anos 60, numa família tradicional, isso não era só isso. Mulher solteira grávida era escândalo, vergonha pública. E o bebê? O que aconteceu com a criança? Minha prima desviou o olhar.
ficou com a mãe. Então Laura escolheu o filho. Minha mãe confirmou com a cabeça. Ela se recusou a dar o bebê para adoção e se recusou a casar com o cara que a família escolheu para consertar a situação. E foi por isso que expulsaram ela? Silêncio. Foi, minha mãe disse. Ela saiu de casa com uma mala e um bebê no colo. Nunca mais voltou. Senti um peso no peito que não era só raiva. Era tipo reconhecimento. Vocês nunca mais procuraram ela? Meu tio suspirou. Sua avó tentou esquecer. Disse que era melhor assim. Esquecer não. Ela guardou tudo. As fotos, as cartas, o cofre. Ela não esqueceu nada. Só escolheu o silêncio. Minha mãe começou a chorar. Ela se arrependeu. Passou a vida inteira se arrependendo. Arrependimento que não muda nada só serve para aliviar a consciência. O clima ficou pesado. Cada palavra arrancava algo que estava enterrado fazia décadas. Foi aí que minha mãe disse algo que eu não estava preparada para ouvir. Ela tinha medo de você. De mim? Porque você fez a mesma escolha. Meu coração disparou. Quando você engravidou e decidiu ter o bebê sozinha, sua avó entrou em pânico. Senti o chão sumir. Ela dizia que a história estava se repetindo, que você ia cometer o mesmo erro da Laura. Engoli seco. E quando eu perdi o bebê, o que ela disse? Minha mãe não respondeu. O que ela disse? Repeti mais alto. Ela fechou os olhos. Disse que tinha sido um livramento. O silêncio que veio foi diferente. Não era constrangimento, era choque. Nessa hora, tudo fez sentido. A foto rasgada, o medo, o silêncio. Laura não foi apagada só por quem ela era. Foi apagada porque lembrava todo mundo do que eles eram capazes de fazer para manter uma imagem limpa. E eu percebi que essa história não era só sobre o passado, era sobre como aquela mesma lógica ainda vivia ali, naquela sala. E eu já sabia. Se eu continuasse fazendo pergunta, não ia ter volta. Naquela noite não consegui dormir. A casa estava quieta demais, mas minha cabeça não parava. A foto rasgada ficou em cima da mesa, me encarando, tipo uma acusação. Eu ficava olhando para o rosto daquela mulher, pensando em tudo que ela viveu, sozinha. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Ela não viveu sozinha. Tinha um bebê nos braços dela. Uma criança que cresceu ouvindo que a própria existência era motivo de vergonha. E aí veio a pergunta que me atravessou feito soco. Onde está essa criança agora? Ninguém na família falou o que aconteceu depois. Ninguém disse se ela sobreviveu. Ninguém comentou se ela teve uma vida. Era como se, depois de apagar a mãe, tivessem apagado a filha também. Peguei a foto de novo e virei. Pela primeira vez, reparei numa coisa que tinha passado batido. Um nome, escrito à mão, pequeno, quase escondido. E nessa hora eu entendi que a história não terminava ali. Estava só começando. Porque se aquela criança ainda tivesse viva, ela tinha todo o direito de saber a verdade. E eu sabia exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, comecei a procurar. Não contei para ninguém, nem para minha mãe. Aquilo não era mais conversa de família, era uma dívida. Espalhei as fotos na mesa, uma por uma. Datas escritas à mão, lugares simples, sempre a mesma mulher, sempre o mesmo bebê. Depois a criança, depois uma adolescente. Ela cresceu. Isso era o que mais mexia comigo. Ela não desapareceu no tempo. Ela viveu sem a gente. Comecei pelo básico: nomes, datas, cidades antigas. Cada pista era pequena, quase inútil, mas juntas formavam um rastro que alguém tentou apagar. 3 dias depois, encontrei. Um nome completo, uma idade que batia, uma cidade diferente de onde minha família sempre morou. Meu coração disparou quando vi a foto. O rosto era inconfundível. Era a mesma mulher da foto antiga. Não igual, mais velha, marcada, mas os olhos eram os mesmos, o mesmo olhar firme. E embaixo do nome, uma profissão: psicóloga.
especializada em luto e trauma familiar. Aquilo não podia ser coincidência. Fiquei vários minutos olhando para a tela, com o dedo parado em cima do botão de mensagem. O que você diz para alguém que foi apagado pela própria família? Como começa uma conversa dessas? Escrevi e apaguei várias vezes. No fim, mandei a única coisa honesta que consegui. Meu nome é Regina. Acho que somos parentes. Encontrei uma foto antiga da sua mãe. Preciso falar com você. A resposta demorou 2 dias. Quando chegou, era curta, fria, direta. Eu sei quem vocês são. Por que agora? Li aquela frase várias vezes. Ela sabia. Sempre soube. Respondi com uma foto da foto rasgada. Porque alguém tentou apagar vocês. E eu não vou deixar. Dessa vez veio mais rápido. Vem, mas não vem com pena. Viajei no dia seguinte. O caminho até a casa dela foi em silêncio. Ensaiava a resposta, pedido de desculpa, explicação. Nada parecia suficiente. Quando ela abriu a porta, eu soube na hora. Era filha da Laura. A semelhança era impossível de ignorar. O mesmo formato de rosto, o mesmo olhar atento, desconfiado, de quem aprendeu cedo que não podia contar com ninguém. Entra, ela disse, sem sorrir. A casa era simples, organizada, cheia de livro, fotos nas paredes, em quase todas a mesma mulher da foto rasgada, sempre do lado dela. Laura nunca tinha sido apagada ali. Sentamos uma de frente para outra. O silêncio durou mais que qualquer conversa. Você sabe por que eu vim, eu disse. Sei, você descobriu o segredo que sempre foi proibido. Respirei fundo. Descobri. E descobri tarde demais. Ela me olhou firme. Minha mãe morreu achando que ninguém da família se importava. Senti o golpe. Ela tentou contato? Tentou. Mandou carta, foto, pediu ajuda quando ficou doente. Engoli seco. E ninguém respondeu. Ela balançou a cabeça. Uma vez responderam, para dizer que ela não existia. O peso daquela frase caiu em cima de mim. Eu não vim justificar, nem pedir perdão. Vim porque você tem direito à verdade e porque o silêncio acabou. Sofia levantou e foi até um armário. Tirou uma caixa, colocou na mesa. Dentro, cartas, muitas cartas. Algumas abertas, outras ainda lacradas. Essas são da sua avó. Meu corpo gelou. Ela escreveu por décadas, mas quase nunca teve coragem de mandar. Peguei uma das cartas. Reconheci a letra, tremida, culpada. Nessa hora entendi algo essencial. Minha avó não tinha sido só cúmplice do apagamento, ela tinha sido prisioneira dele. Minha mãe leu uma e respondeu. Queria se encontrar. Nunca teve retorno. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Eu não posso mudar o que foi feito, mas posso garantir uma coisa. Ela me olhou. A história da sua mãe não vai mais ficar escondida, nem a sua. Sofia respirou fundo. Pela primeira vez a expressão dela mudou. Não era perdão, era algo mais frágil. Eu não sei se quero uma família, mas eu quero que a verdade exista. Assenti. Então vamos começar por aí. Naquele momento eu soube. Aquela história não era só sobre a Laura. Era sobre todas as pessoas que foram apagadas por não se encaixarem. Sobre filhos que cresceram sem saber de onde vieram. Sobre famílias que escolheram reputação em vez de amor. E eu não tinha mais opção de fingir que não sabia. Porque depois daquele encontro, o silêncio deixou de ser uma escolha. Voltei para casa sabendo que nada ia ser como antes. Não contei para a família sobre o encontro logo de cara. Não por medo, mas porque pela primeira vez eu precisava decidir de que lado eu ficava. Durante dias andei pela casa com a sensação de carregar algo pesado demais. A história da Laura não era só dolorosa.
Era inconveniente, daquelas verdades que exigem ação. E ação sempre cobra um preço. Quando finalmente chamei todo mundo para conversar, não pedi, avisei. A gente precisa falar, e dessa vez não é opcional. Marquei num café, lugar público, luz do dia, sem parede para esconder silêncio. Cheguei antes, Sofia chegou alguns minutos depois. Tensa, mas firme. Trazia uma pasta na mão. Tem certeza? Ela perguntou. Tenho. Eles precisam te ver. Precisam ouvir. Minha mãe foi a primeira a chegar. Quando viu Sofia, parou. O choque foi imediato. A semelhança com a Laura era impossível de ignorar. Meu Deus! Ela sussurrou. Meu tio chegou logo depois. Júlia por último, visivelmente contrariada. Ninguém sabia por onde começar. Então Sofia começou. Minha mãe morreu acreditando que não tinha família. E eu cresci aprendendo que o melhor jeito de sobreviver era fingir que vocês nunca existiram. O silêncio pesou. Vocês sabiam que ela estava doente, sabiam que precisava de ajuda, e escolheram não aparecer. Júlia tentou se defender. A gente era nova, cresceu ouvindo que isso era vergonha, que não podia falar. Sofia encarou ela. E você acha que eu cresci ouvindo o quê? Que eu era o erro, que minha mãe era um erro, que a gente devia agradecer por existir. Minha mãe começou a chorar. Eu tive medo, medo de perder tudo, medo de ser expulsa também. E por causa desse medo, uma mulher morreu sozinha e uma filha ficou sem família. Foi aí que coloquei a pasta na mesa. Chega, isso não é mais só entre a gente. Abri a pasta, dentro cópias das cartas, as enviadas, as que nunca foram, fotos, datas, provas de uma história inteira escondida. Eu vou tornar isso público. Meu tio empalideceu. Você não pode fazer isso. Posso, e vou. Expliquei o plano, uma exposição, um relato público, a história da Laura contada como ela realmente foi, uma mulher que escolheu ser mãe e pagou com o apagamento. Isso vai manchar o nome da família, Júlia disse, nervosa. Não, Sofia respondeu. O que mancha o nome da família é o que vocês fizeram. Olhei para minha mãe. Eu preciso que você escolha, agora. Ela me encarou por um bom tempo. Pela primeira vez, não vi medo, vi cansaço. Eu falhei com minha tia em vida. Não vou falhar com a memória dela. Meu tio demorou mais, mas assentiu. Se a verdade vai doer, que doa. Júlia respirou fundo. Eu não sei se estou pronta para isso, mas não vou impedir. Nas semanas seguintes, o impacto foi imediato. Quando a história começou a circular, vieram mensagens, muitas, mulheres contando histórias parecidas, filhos procurando parentes apagados, famílias se reconhecendo na Laura. Mas também vieram críticas. Estão promovendo imoralidade, isso é coisa do passado, estão destruindo valores. Minha mãe quase recuou. Tem gente dizendo que isso vai nos perseguir para sempre, ela me disse numa ligação. E vai, mas o silêncio também nos perseguiu, só que matou alguém no processo. No dia da abertura da exposição, a fila dobrava ao quarteirão. No centro da sala, ampliada, estava a foto rasgada e remontada. Embaixo, uma placa simples. Esta foto foi rasgada para fingirem que uma mulher nunca existiu. Hoje, ela existe de novo. Vi Sofia observando as pessoas. Algumas choravam, outras ficavam em silêncio. Muitas se aproximavam dela para agradecer. Eu nunca achei que alguém ia se importar, ela disse baixinho. Se importaram, porque essa história nunca foi só nossa. Naquele momento entendi. A família tinha perdido o controle da narrativa. E isso era exatamente o que precisava acontecer. 3 meses depois da exposição, eu estava na frente de um túmulo que nunca tinha visitado. Laura Almeida, 1942-1995. A lápide era simples, sem título, sem explicação. Só um nome que tinha sido apagado da própria família por quase 30 anos.
Levei flores brancas e algo mais. A foto. A mesma foto rasgada, agora emoldurada. As marcas da fita ainda visíveis. Eu podia ter restaurado, podia ter feito parecer nova, mas não quis. As cicatrizes faziam parte da história. Eu demorei, mas cheguei. Sofia estava do meu lado, em silêncio. Não chorava. O luto dela era antigo demais para lágrima fácil. Minha mãe nunca quis vingança, ela só queria existir. Coloquei a foto do lado do túmulo. Ela existe agora. Não do jeito que merecia, mas do jeito que a gente pode. Minha mãe se aproximou depois, devagar, como quem sabe que não tem direito, só intenção. Posso ficar? Ela perguntou olhando para Sofia. Depois de alguns segundos, Sofia assentiu. Minha mãe se ajoelhou. Não fez discurso. Não tentou se justificar. Só disse: desculpa. Uma única palavra. Tarde demais, mas necessária. Não teve abraço, não teve perdão imediato. Teve algo mais honesto: silêncio compartilhado. Nos dias seguintes, algo mudou. Não na família inteira, nem de forma perfeita, mas o silêncio perdeu força. As conversas passaram a existir. As perguntas deixaram de ser proibidas. Sofia não virou parte da família da noite para o dia, e talvez nunca vire do jeito tradicional, mas deixou de ser segredo. E isso já era uma ruptura enorme. As mensagens continuavam chegando. Pessoas que eu nunca conheci. Mulheres contando histórias parecidas. Filhos perguntando se tinham parentes apagados. Famílias descobrindo fotos rasgadas guardadas em gaveta. Foi aí que caiu a ficha. A história da Laura não era exceção. Era a regra. Quantas mulheres foram apagadas por engravidar? Quantas escolhas foram tratadas como crime? Quantas crianças cresceram achando que não mereciam existir? Algumas semanas depois, Sofia me ligou. Quero fazer algo, mas não como vítima, como escolha. Foi assim que nasceu o projeto, um espaço para contar histórias apagadas, sem romantizar, sem suavizar, só verdade. A primeira história foi da Laura, não como mártir, mas como mulher. Uma mulher que escolheu ser mãe, que pagou caro por isso e que, mesmo assim, criou uma filha forte, consciente e inteira. No dia da gravação, Sofia olhou para a câmera e disse algo que eu nunca vou esquecer. O problema nunca foi a gravidez. O problema foi o medo de enfrentar o julgamento dos outros. Quando desligamos, ela sorriu pela primeira vez desde que a gente se conheceu. Engraçado, passei a vida inteira tentando não incomodar. Agora percebo que o silêncio é que incomodava. Hoje, a foto rasgada está na minha parede. Não como lembrança de culpa, mas como aviso. Aviso do que acontece quando família escolhe reputação em vez de amor, quando tradição vale mais que gente, quando o silêncio parece mais confortável que verdade. Se você está ouvindo essa história e sentiu um aperto estranho, talvez não seja só empatia. Talvez exista alguém na sua família que foi apagado, um nome que não se fala, uma foto que sumiu. Se existir, procura, porque a verdade pode doer, mas o apagamento dói por gerações. E ninguém, absolutamente ninguém, deveria crescer sentindo que não podia existir.